Ao considerar o cenário em que são 20 horas e 30 minutos, observa-se um contexto comum na vida contemporânea. Enquanto os demais solicitam uma refeição noturna, o aroma da comida se espalha pelo ambiente e a sensação de fome se intensifica. Nesse momento, surge a reflexão sobre a possibilidade de abster-se do jantar, prática que, embora possa parecer uma estratégia drástica para reduzir a ingestão calórica, transcende a mera privação alimentar. Muitos indivíduos, motivados pela persistência de gordura abdominal ou pelo desconforto físico associado à sensação de inchaço, recorrem a métodos como o jejum intermitente, frequentemente divulgado como solução milagrosa em plataformas digitais. Contudo, a decisão de interromper o consumo de alimentos após determinado horário não se resume a uma questão de força de vontade. Ela interfere diretamente nos ritmos biológicos do organismo. A privação do jantar desencadeia uma série de ajustes hormonais, alterando os padrões de secreção de substâncias como insulina, grelina, cortisol e melatonina. Essas modificações inicialmente não ocorrem de maneira harmoniosa. O corpo, acostumado a um ciclo alimentar regular, reage com desconcerto, podendo até mesmo interpretar a mudança como uma ameaça. Caso a estratégia seja implementada de forma inadequada, os resultados podem ser contraproducentes, o sono pode ser prejudicado, os níveis de cortisol podem elevar-se excessivamente e o organismo, em resposta ao estresse, pode intensificar o armazenamento de gordura como mecanismo de defesa. Além disso, há o risco de compensação calórica em outras refeições, anulando os possíveis benefícios da restrição noturna. Por outro lado, quando executada corretamente, a abstenção do jantar não se limita a uma simples redução de calorias. Ela representa uma oportunidade para o corpo entrar em um estado de manutenção metabólica, frequentemente negligenciado na rotina acelerada da vida moderna. Estudos conduzidos por instituições renomadas como o Salk Institute demonstram que a alteração do horário das refeições, independentemente da composição nutricional, pode influenciar parâmetros como peso corporal, glicemia e pressão arterial. A lógica por trás desse fenômeno reside no alinhamento com o relógio biológico. A sensibilidade à insulina é maior durante o dia, enquanto, à noite, o organismo prioriza processos de reparação celular, e não a digestão. Consumir alimentos tardiamente equivale a sobrecarregar um sistema que já está em modo de recuperação. Os primeiros dias dessa prática são particularmente reveladores. Na primeira noite, a fome manifesta-se de maneira intensa e persistente, como se o estômago exigisse atenção imediata. A irritabilidade aumenta, a concentração torna-se difícil, e o simples ato de deitar-se na cama é acompanhado pelo som incômodo dos ruídos abdominais. Nesse momento surge a dúvida: será que essa privação é prejudicial? Contudo, o que parece uma reação de sofrimento é, na realidade, uma resposta condicionada. A grelina, hormônio responsável pela sensação de fome, segue um padrão estabelecido por anos de hábitos alimentares. Quando o jantar é suprimido, o organismo protesta, acionando alarmes internos que não necessariamente refletem uma necessidade real de nutrientes. Metabolicamente, a ausência do jantar obriga o corpo a recorrer às reservas energéticas. Após a última refeição, realizada, por exemplo, às 14 horas, os níveis de glicose no sangue diminuem, e a insulina retorna a patamares basais. Nesse contexto, o fígado inicia a mobilização do glicogênio armazenado, uma fonte de energia de acesso rápido. A transição para a utilização de reservas de gordura, no entanto, não ocorre de imediato. O organismo, acostumado a um fornecimento constante de combustível externo, demora a adaptar-se, como um veículo que precisa alternar entre diferentes fontes de energia. Essa fase inicial é marcada por uma sensação de desconforto, mas estudos indicam que, com o tempo, o corpo aprende a otimizar o uso das reservas adiposas. Um aspecto crucial desse processo é a compreensão das ondas de fome. A grelina não se mantém em níveis constantes, ela oscila em picos, gerando momentos de fome intensa seguidos por períodos de alívio. Essa dinâmica explica por que, após um surto de desejo por comida, a sensação desaparece mesmo sem ingestão alimentar. Estratégias como a ingestão de líquidos, a prática de atividades leves ou a distração podem auxiliar na superação desses momentos. O erro mais comum, no entanto, é compensar a privação noturna com uma restrição excessiva nas refeições anteriores. Quando o corpo percebe uma redução drástica na ingestão calórica, ele interpreta a situação como uma escassez de recursos, desencadeando respostas de estresse que comprometem o sono e a recuperação metabólica. A partir da segunda semana, observa-se uma mudança significativa. A fome noturna deixa de ser uma urgência e transforma-se em uma leve lembrança, quase imperceptível.
O organismo, agora adaptado, passa a utilizar as reservas de gordura de maneira mais eficiente. Os sinais dessa adaptação incluem uma sensação de leveza ao acordar, redução do inchaço abdominal e maior clareza mental durante as primeiras horas do dia. A energia, antes direcionada para a digestão, é redirecionada para outros processos fisiológicos, resultando em um estado de maior disposição. Contudo, é fundamental ressaltar que os resultados dessa prática dependem, em grande medida, da forma como ela é conduzida nos primeiros dias, quando o corpo ainda está se ajustando às novas condições. A otimização dos processos cognitivos constitui outro desdobramento notável dessa prática. As oscilações energéticas vespertinas, outrora debilitantes, tornam-se atenuadas ou mesmo inexistentes. Estudos demonstram que ao prolongar o jejum por um período de 14 a 16 horas, o organismo ativa um mecanismo metabólico conhecido como chave metabólica, transicionando da queima primária de glicose para a utilização de reservas lipídicas. Tal processo assemelha-se à ativação de uma reserva energética subutilizada, acumulada ao longo de anos ou décadas em regiões como abdômen, quadris e coxas. Essa reconfiguração metabólica desencadeia um fenômeno celular denominado autofagia, termo que, embora literalize a ideia de autoconsumo, descreve um processo de renovação intracelular. Durante o jejum, mecanismos de limpeza celular são ativados, removendo proteínas danificadas, mitocôndrias disfuncionais e outros resíduos acumulados, cuja eliminação só ocorre na ausência de ingestão alimentar contínua. A estratégia de restringir a janela alimentar ao período diurno, com a última refeição ocorrendo entre 13 horas e 15 horas e o desjejum entre 7 horas e 9 horas do dia seguinte, resulta em um jejum de 16 a 18 horas. Esse padrão, denominado alimentação restrita ao início do dia, promove a manutenção de níveis reduzidos de insulina por períodos prolongados, enquanto os pulsos de hormônio do crescimento aumentam durante o sono, favorecendo a queima de gordura, a reparação celular e a preservação da massa muscular, desde que haja ingestão proteica adequada nas refeições anteriores. Pesquisas indicam que essa abordagem, alinhada ao ritmo circadiano, pode melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a pressão arterial, independentemente da perda de peso. A experiência subjetiva dessa adaptação revela uma transformação na qualidade das noites. Em vez da letargia pós-prandial, que frequentemente conduz ao sedentarismo, observa-se um estado de maior disposição, propício à leitura, ao aprendizado ou à interação social sem a sensação de esgotamento mental. A ausência de refluxo, a leveza ao deitar e a sensação de despertar sem o peso de uma refeição noturna excessiva tornam-se a nova normalidade. Essa mudança transcende o aspecto físico, alcançando dimensões psicológicas e emocionais. A percepção de que a alimentação noturna não é uma necessidade, mas um hábito enraizado, rompe associações automáticas entre estresse, tédio ou entretenimento e a ingestão de alimentos. O indivíduo passa a reconhecer os desejos como impulsos passageiros, não como demandas urgentes, recuperando assim o controle sobre suas escolhas. As alterações na composição corporal são respaldadas por evidências científicas. A combinação de níveis reduzidos de insulina e períodos prolongados de jejum facilita o acesso à gordura visceral, localizada em torno dos órgãos. Estudos sobre alimentação restrita ao início do dia demonstram melhorias na glicemia de jejum, redução da pressão arterial e diminuição espontânea do apetite nas horas subsequentes. Contudo, é imperativo salientar que tais benefícios não são universais. A compensação calórica excessiva em uma única refeição pode neutralizar a perda de peso, embora o metabolismo ainda se torne mais flexível e resiliente a variações. O maior desafio, entretanto, frequentemente reside nas implicações sociais da prática. A recusa em participar de refeições noturnas pode gerar questionamentos ou críticas, transformando uma escolha alimentar em uma questão identitária. Nesse contexto, o indivíduo passa a se definir não mais pela obrigatoriedade de comer conforme convenções sociais, mas pela capacidade de estabelecer limites coerentes com suas necessidades fisiológicas. Em situações sociais, a participação pode ocorrer de forma adaptada, seja por meio do consumo de líquidos não calóricos, seja pela adoção de uma abordagem mais flexível em determinadas ocasiões. O objetivo não reside na perfeição rígida, mas na ruptura do automatismo alimentar. A qualidade do sono também é significativamente influenciada por essa prática. A ausência de digestão noturna permite que o organismo direcione recursos para processos de reparação, resultando em um adormecer mais rápido e em menos interrupções durante a noite.
Durante o período de manutenção noturna, o fígado, o pâncreas e o trato gastrointestinal reduzem suas atividades, permitindo que o corpo priorize a regeneração de tecidos, a eliminação de toxinas e a consolidação de funções cognitivas. À medida que o corpo se adapta, benefícios adicionais emergem em áreas inesperadas, acompanhados, porém, de dúvidas recorrentes. O metabolismo estaria sendo prejudicado? Haveria perda de massa muscular? Tais questionamentos, embora compreensíveis, frequentemente derivam de concepções equivocadas sobre os mecanismos fisiológicos envolvidos. Abordar diretamente as principais preocupações que permeiam tais práticas, uma vez que persistem equívocos profundamente enraizados na compreensão popular. A primeira delas refere-se ao temor de que o jejum desencadeie um suposto modo de inanição, com consequências irreversíveis ao metabolismo. Contudo, as evidências científicas demonstram que jejuns de curta duração, até 24 ou mesmo 48 horas, não promovem a desaceleração metabólica frequentemente alardeada. Pelo contrário, estudos indicam um discreto aumento nos níveis de norepinefrina, hormônio associado à elevação temporária da taxa metabólica. O que de fato compromete o metabolismo é a restrição calórica crônica e extrema, mantida por períodos prolongados. A simples alteração do horário das refeições, quando acompanhada de um consumo adequado de nutrientes ao longo do dia, não configura privação, mas sim uma estratégia de otimização do uso das reservas energéticas já armazenadas pelo organismo. Outra apreensão recorrente diz respeito à perda de massa muscular, especialmente quando se prescinde de refeições noturnas. Nesse aspecto, a literatura científica é categórica. Desde que o aporte calórico total seja mantido dentro de parâmetros razoáveis, a ingestão proteica seja suficiente e a prática de exercícios resistidos seja regular, a manutenção da massa magra é plenamente viável. O tecido muscular não opera sob um relógio biológico rígido. Sua preservação depende fundamentalmente de dois fatores: a disponibilidade de aminoácidos e a demanda mecânica imposta a ele. Assim, se o indivíduo consome quantidades adequadas de proteína em refeições anteriores, como no café da manhã e no almoço, e mantém uma rotina de treinamento de força, a ausência de alimentação noturna não implica necessariamente em catabolismo muscular. A ideia de que a massa magra se dissipa por falta de uma refeição específica é, portanto, um mito desprovido de embasamento fisiológico. Por fim, a questão da segurança e aplicabilidade universal dessa abordagem exige uma análise criteriosa. É imperativo reconhecer que determinados grupos populacionais devem proceder com extrema cautela ou mesmo evitar tais práticas. Indivíduos com histórico de transtornos alimentares, gestantes, lactantes, portadores de diabetes não controlada ou aqueles em uso de medicamentos específicos devem, invariavelmente, buscar orientação profissional antes de adotar qualquer modificação significativa em seus hábitos alimentares. Não se trata aqui de promover uma solução milagrosa ou universal, mas sim de apresentar uma estratégia que, para a maioria dos adultos saudáveis, pode ser implementada de forma controlada e temporária. O objetivo não é a privação, mas sim a experimentação consciente dos efeitos de uma pausa estratégica na alimentação. Contudo, é fundamental salientar que tal experimento não deve ser perpetuado indefinidamente. Seu verdadeiro valor reside nas lições que podem ser extraídas e aplicadas de forma sustentável após sua conclusão. Ao final de um período de 30 dias sem a ingestão de jantar, o indivíduo não apenas terá testado os limites de sua própria fisiologia, mas também adquirido uma compreensão mais profunda sobre os mecanismos da fome e da saciedade. A percepção de que a fome noturna é, em grande medida, um hábito condicionado, e não uma necessidade fisiológica urgente, representa uma transformação significativa na relação com a alimentação. A capacidade de dormir sem a dependência de uma refeição prévia, bem como a constatação de que o corpo é capaz de mobilizar suas reservas energéticas de forma eficiente, são revelações que transcendem o âmbito nutricional e alcançam uma dimensão psicológica e comportamental. Tais insights não são triviais, pelo contrário, constituem mudanças paradigmáticas na autopercepção e no autocontrole. Quando analisadas sob uma perspectiva de longo prazo, as implicações dessa prática revelam-se ainda mais relevantes. Estudos epidemiológicos demonstram consistentemente que o consumo frequente de refeições tardias está associado a um maior risco de obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e distúrbios do sono. A antecipação do horário da última refeição, mesmo que não seja adotada de forma rígida e permanente,
contribui para uma melhor regulação glicêmica, facilita a manutenção do peso corporal e pode, inclusive, exercer efeitos protetores sobre a saúde cardiovascular ao longo dos anos. Esses benefícios não se restringem a uma questão estética ou de desempenho imediato, mas sim à qualidade de vida na terceira idade, a capacidade de realizar atividades cotidianas sem fadiga excessiva, a energia para interagir com familiares e a redução da dependência de múltiplos medicamentos são desdobramentos tangíveis de hábitos alimentares bem estruturados. Diante desse cenário, surgem diferentes possibilidades de continuidade após o período experimental. A primeira delas consiste na manutenção da prática em uma frequência reduzida, como 5 ou 6 noites por semana, desde que as refeições anteriores sejam nutricionalmente densas e equilibradas. Nesse modelo, flexibilizações são não apenas permitidas, mas encorajadas, especialmente em contextos sociais ou situações que exijam adaptação. Afinal, a rigidez excessiva pode comprometer a sustentabilidade da abordagem. Uma segunda alternativa é a utilização dessa estratégia como uma ferramenta periódica de recalibração metabólica, adotando-a em 2 ou 3 noites por semana, enquanto se mantém o horário da última refeição algumas horas antes do sono. Mesmo nessa configuração, os benefícios já são significativos, sem a necessidade de um comprometimento absoluto. Por fim, uma terceira opção envolve a reestruturação completa da relação com a alimentação noturna, substituindo refeições pesadas e tardias por opções leves, ricas em proteínas ou vegetais, sem abrir mão da consciência adquirida durante o processo. A simples capacidade de distinguir entre fome genuína e impulsos condicionados, sejam eles emocionais, sociais ou meramente habituais, representa um avanço substancial, cujo valor supera qualquer prescrição dietética padronizada. O verdadeiro poder dessa abordagem reside, contudo, em uma mudança de mentalidade. Não se trata apenas de alterar o conteúdo do prato, mas sim de redefinir o momento em que o organismo é autorizado a regenerar-se, reparar-se e renovar-se. Ao romper com a submissão aos impulsos noturnos, o indivíduo assume o controle ativo sobre seus hábitos, desenvolvendo uma resiliência que transcende a esfera alimentar. A capacidade de tolerar a fome passageira, de discernir entre necessidade e desejo, e de priorizar o bem-estar futuro em detrimento de gratificações imediatas constitui uma habilidade rara, cultivada por poucos. Essa transformação não é meramente comportamental, ela é, em sua essência, uma forma de empoderamento. Portanto, a recomendação final é clara: a observação atenta dos sinais corporais, energia, sono, desempenho físico, humor e disposição geral, deve servir como guia principal. A ciência oferece um mapa, mas a experiência individual funciona como bússola. Se essa abordagem revelar-se benéfica, sua incorporação gradual e adaptada às particularidades de cada um pode representar um passo significativo em direção a uma vida mais equilibrada e saudável. E para aqueles que reconhecem em si mesmos o padrão de autocontrole diurno seguido por excessos noturnos, a reflexão proposta aqui pode ser o ponto de partida para uma mudança duradoura. Afinal, a verdadeira transformação não reside na perfeição, mas na consciência.